Vamos abrir a nossa Bíblia, vocês já sabem, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós temos aprendido sobre o Espírito Santo, o mais importante. E já aprendemos que, através do poder que recebemos, quando recebemos o Espírito Santo, esse poder nós já aprendemos que ele é um poder para testemunhar. Também aprendemos que ele é um poder para organizar. O Espírito nos capacita para testemunhar, o Espírito organiza essas testemunhas, e aprendemos também que esse é um poder para perseverar. O Espírito também nos capacita para permanecer firmes. E eu tenho aprendido que não existe evangelho sem proclamação. Por isso que precisamos testemunhar. E não existe evangelho sem organização. Não existe evangelho bagunçado. Por isso o Espírito organiza, ele dá dons, ele arruma o nosso jeito de viver. Mas também não existe evangelho sem lutas. Por isso o poder para perseverar. Bom, hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, identificando que o Espírito também tem o poder para salvar. Hoje a nossa palavra-chave é essa: poder para salvar. E nós vamos recitar, porque você já sabe de cor, Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu pretendo, não sei se vou conseguir, caminhar com você por Atos dos Apóstolos, para que a gente consiga compreender a ação do Espírito Santo salvando pessoas. E nós vamos sair daqui certos de que não existe evangelho sem salvação. Não existe. São dois termos que se opõem. Se existe o evangelho, pessoas são salvas. Quando nós lermos todos os versículos, eu vou compartilhar com vocês uma dúvida que fica no meu coração quando eu leio Atos dos Apóstolos. É um conflito que eu tenho comigo quando a gente pensa assim: se o Espírito tem poder para salvar, e nós temos o Espírito, se o Espírito salvou aqui com Jesus e com os discípulos, e nós vivemos com esses discípulos, por que não experimentar também hoje, em nossa comunidade de fé, em nossa igreja local, a bênção da salvação para aqueles que precisam? Eu fico aflito quando eu encontro um campo missionário, e eu tive a oportunidade de visitar muitos campos missionários aqui do sertão do Pernambuco. Eu fico aflito quando eu chego lá e encontro um lugar de 15 anos de história e 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, num lugar de 20 mil pessoas,
30 mil pessoas. É uma inquietação que eu tenho e eu quero guardar as minhas considerações para o final dessa nossa reflexão de hoje. Então, nosso primeiro objetivo é: vamos caminhar por Atos, vamos encontrar, será que esse Espírito tem poder para salvar? Será que houve salvação quando o Espírito atuou? Será que esse poder realmente aconteceu? Será que ele foi eficaz? Aqui no livro de Atos, nós começamos com o Pentecostes, capítulo de número 2, e ali nós sabemos que Pedro pregou a uma grande multidão que estava presente em Jerusalém. Vamos ver o resultado da pregação de Pedro no versículo de número 41, e a nossa dinâmica vai ser assim: nós vamos ler muitos versículos indo por Atos dos Apóstolos. Versículo de número 41 do capítulo 2, depois da pregação de Pedro: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Só aqui nós já temos que acreditar que esse Espírito atua. Só aqui nós já temos que verificar que é verdade aquilo que Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus. Lá em João capítulo 16, ele disse assim: olhe, eu vou enviar o Espírito, e esse Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos 2,41, nós temos o cumprimento do que Jesus disse. Olha como é interessante a gente ter essa possibilidade. Nós vemos a primeira cena, Jesus, antes de subir aos céus, ali com os discípulos, dizendo: vai acontecer assim. E agora nós podemos olhar para a próxima cena, depois da descida do Espírito, e o que nós constatamos: 3.000 pessoas ouviram a mensagem do Evangelho e entregaram a vida delas a Jesus. Ainda no versículo 47 desse mesmo capítulo 2, nós podemos ler no final do versículo o seguinte: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Será, irmãos, que eu estaria forçando esse texto se dissesse a vocês que todos os dias acontecia salvação? Olha o que o texto diz: e a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Será que eu posso arriscar dizer que a salvação para essa igreja aqui era o cotidiano da igreja, era a regra da igreja, era o costume, era a ação habitual que acontecia? Nós vamos ver, nós vamos perceber que sim, e a gente já pode começar a orar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, que seja assim entre nós também, Senhor, que não seja a exceção, o dia que alguém levante a mão em nossa igreja para entregar a vida a Cristo, que seja habitual, Senhor, que seja diário, que seja constante. Mas olhe, lá no capítulo de número 4, Pedro prega outro sermão, depois da cura do aleijado, e no versículo de número 4, nós temos outra descrição. Olha o que Lucas nos diz: muitos que tinham ouvido a mensagem creram.
totalizando agora cerca de 5.000 homens. E isso nos prova de que a salvação estava presente ali com aquela igreja. Mas é porque Pedro era inteligente? O que vocês acham? É porque Pedro era espetacular? É porque Pedro era muito bonito? É porque ele era um orador que aprendeu numa escola? É porque Pedro fez seminário? É porque Pedro tinha muito conhecimento de teologia? É porque tinha a ver com Pedro? Não. Vocês lembram de Pedro? Antes do Pentecoste? Vocês lembram? O tanto de coisas que nós poderíamos dizer aqui que ele fez, e quase tudo dava errado. Quando ele queria proteger Jesus: Jesus, o Senhor não vai para a cruz. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Quando ele queria acertar, ficava com medo, Jesus preso, aí ele negava: não, eu não sou seguidor não. Olha, é o mesmo. E agora esse homem prega 2 vezes. Na primeira 3.000 pessoas, na segunda o total já estava em 5.000 pessoas. Qual é o elemento, irmãos, aí que fez toda a diferença? O poder do Espírito Santo de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Esse é o poder para salvar. Vamos em frente. Capítulo de número 6. Outra descrição do que acontecia. Versículo de número 7. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Quanto era no capítulo 4, irmãos? 5.000. Aí Lucas está dizendo aqui: pois se multiplicava. Acabou a conta, irmãos. Lucas parou de contar, ou a igreja não conseguia mais contar. E ele acrescenta um detalhe aí nesse versículo 7. E muitos sacerdotes também se converteram. Olha só, os sacerdotes que com Jesus, na época de Jesus, estavam brigando com Jesus, estavam dizendo que Jesus estava ofendendo o templo, estava indo contra a lei de Moisés. Mas o Espírito Santo começou a atuar, e eles ouviram a mensagem, e eles foram convencidos do pecado, e eles verificaram que aquele Jesus, ele tinha poder para realizar os sinais de que era o Filho de Deus, e ele ressuscitou, e os discípulos agora tinham o Espírito, e eles não conseguiram resistir, e então havia também sacerdotes entregando a vida a Cristo. Quando nós seguimos agora para o capítulo 8, nós já estamos fora de Jerusalém. No versículo de número 1, na parte B, nós temos uma informação de que uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Aqui na minha versão está assim: eles foram expulsos de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. 8:1. E o que é que diz no 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém. Sabe uma curiosidade? É que até o capítulo 7, os discípulos só estavam em Jerusalém. É tão bom aqui em Jerusalém. Em Jerusalém tem um templo, em Jerusalém tem nossos amigos,
Em Jerusalém deve ter um shopping, e eu gosto de Jerusalém. Em Jerusalém deve ter coisas legais, mas lá Jesus disse que era Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E a igreja até no capítulo 7 estava onde? Jerusalém. Aí, eu não sei se o Espírito provocou isso, mas veio perseguição, e o texto está dizendo que eles foram para onde? Para as regiões da Judeia e Samaria. E será que houve salvação nessas regiões? Olha o versículo de número 14. Deus usando a vida de Filipe, um diácono, escolhido lá no capítulo 6, um dos 7 escolhidos. O versículo 14 diz: quando os apóstolos em Jerusalém, onde é que os apóstolos estavam? Em Jerusalém, souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Em Samaria, os samaritanos se converteram. Nesse mesmo capítulo, uma outra personagem se converte, um homem de um outro país, da Etiópia, e ele era eunuco, e o Espírito promove o encontro de Filipe, o diácono, com esse etíope. E é tão legal esse texto. Aí no versículo 37 a gente tem a finalização desse encontro, quando Filipe diz assim: nada o impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu como? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Espírito convencendo, o Espírito mostrando, o Espírito tem o poder para salvar. Além do eunuco, uma outra personagem aparece, um homem religioso dos fariseus, bravo, não queria que o evangelho se expandisse, não queria que os discípulos falassem sobre Jesus, resolveu perseguir, prender os discípulos, pegou cartas dos sacerdotes, ia para Damasco, para poder prender esses infelizes, desses seguidores de Jesus. No meio do caminho, esse Jesus tem um encontro com ele, e aí vocês conhecem a história, e eu queria ler o versículo de número 31 do capítulo 9, aliás, versículo 17 do capítulo 9, quando Saulo tem um encontro com Ananias, e eu queria que você guardasse no seu coração, que o etíope se converteu, porque quem falou do evangelho para ele? Filipe. Vamos lá? Quem foi que falou do evangelho para o eunuco? Filipe. Agora Saulo tem um encontro com outro discípulo chamado Ananias, no versículo de número 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, sua visão foi restaurada, então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Sabe como é que estava a igreja, irmãos? Vamos ver no versículo de número 31 do capítulo 9, a igreja tinha paz,
em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. O que significa uma igreja crescer em número? Havia salvação. Quando nós continuamos, nós chegamos no versículo 42, ainda do capítulo 9. Olha, esse capítulo 9 tem muita história. E no versículo 42, nós já temos outra pessoa em ação. É Pedro. Pedro está caminhando e falando de Jesus. E ele chega numa cidade chamada Jope, ou Jope. E aí acontece uma grande cura, uma ressurreição de Dorcas. E olha o resultado aí dessa ressurreição, versículo 42. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Nessa cidade de Jope, ou Jope, houve salvação por meio do poder do Espírito Santo. Quando nós chegamos no capítulo 10, a história do capítulo 10 é outra conversão. Acompanhe comigo: o etíope, depois Saulo, tantos outros. O nome agora é Cornélio, e esse homem não é nada mais, nada menos do que um oficial romano. Se você já assistiu um filme da época de Jesus, você vai saber que aqueles soldados romanos estavam por todos os lugares, porque o Império Romano dominava aquela região, e eles estavam ali para cobrar impostos, e eles consideravam aquele lugar não a sua terra natal. Mas alguma coisa aconteceu com esse homem, alguma coisa aconteceu com ele. Ele se tornou um homem temente a Deus, e ele recebeu uma visão de Deus, e ele chama um homem chamado Pedro, por orientação dessa visão que recebeu. Irmãos, será que eu posso dizer a vocês que era o Espírito Santo atuando na vida de Cornélio? Será que nós podemos afirmar que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Cornélio, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo? Sim. Mas olhe, o Espírito manda chamar Pedro. E quando nós lemos no versículo de número 43, que é o resultado já, capítulo 10, versículo 43, nós já temos o final do sermão de Pedro, e Pedro está dizendo assim: é a respeito dele, Jesus, que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê, receberá o perdão de seus pecados, por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Houve salvação, irmãos. Houve salvação na cidade de Cesareia, que era a cidade onde Cornélio vivia. Agora acompanhe comigo. O etíope precisou de quem? De Filipe. Saulo precisou de quem? De Ananias. Cornélio precisou de quem? De Pedro. Nós já podemos abrir um parênteses aqui e pensar assim: por que o Espírito, que tem o poder para salvar, não faz logo tudo? Você não parou para pensar nisso, não? Em algum momento? Por que o Espírito não vai lá em fulano de tal e já faz logo a obra? Pronto, já fez. Por quê? Por que não acontece logo isso? Bom, nós estamos vendo que as coisas acontecem assim.
o Espírito orienta que algum dos discípulos proclame a mensagem. Eles precisam ouvir as boas novas de salvação de um discípulo de Jesus. Fechado parênteses, nós podemos continuar. Eu vou escolher alguns, não vai dar para a gente ler todos os versículos de Atos, senão a gente vai sair daqui 10 horas da noite. Mas vamos escolher alguns, e eu queria que vocês vissem no capítulo 11, o versículo de número 21. Olhe como ele diz: a mão do Senhor. Agora nós já estamos na cidade de Antioquia da Síria. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Vamos agora para o capítulo 13, e no capítulo 13 em diante, irmãos, agora o bicho vai pegar, porque nós temos Paulo em ação, aquele que se converteu no capítulo 9, e esse homem era um homem que ele tinha fogo nos olhos, mas no bom sentido. Ele gostava de falar do evangelho, ele começou a viajar. Então olhe aí, em quantas cidades nós vamos ter notícia de salvação. Capítulo 13, versículo 48. Nós estamos aqui na cidade de Antioquia da Pisídia, e o versículo diz assim: quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Em Antioquia da Pisídia houve salvação. Capítulo 14, versículo 21. Vamos ser mais práticos agora daqui para frente. 14, 21. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. E o que é que significa fazer muitos discípulos, senão que eles pregaram a mensagem, aquelas pessoas creram em Cristo e se tornaram discípulos de Jesus. Mais para frente, capítulo 16, versículo de número 5, agora estamos na cidade de Listra, e olha o que Lucas escreve, 16:5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, de novo, e cresciam em número a cada dia. Ainda no capítulo 16, agora na cidade de Filipos, versículo de número 14, temos uma outra personagem, uma mulher chamada Lídia. Olha aí, uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo, foi batizada junto com sua família, e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Ainda no capítulo 16, esse personagem você conhece, o carcereiro. Paulo foi preso, cantou à meia-noite, houve um terremoto, o homem que estava ali, fazendo a segurança do lugar, se desespera, quer puxar a espada, quer se matar. Paulo diz: não, ninguém vai fugir não, homem, calma. E aí no versículo de número 32, olha o que acontece. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família,
Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. E nós não lemos o versículo 31, que é o mais famoso, quando Paulo e Silas diz o que ao carcereiro? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Estão cansados? Aguentem até o final? Sim ou não? Vamos embora? Então vamos lá, vou judiar de vocês. Capítulo 17, versículo 12. Agora eles estão na cidade de Bereia, cidade famosa. E olha aí o que acontece. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Em Bereia houve salvação. E em Atenas, aquela cidade famosa, onde a gente escuta falar que tem tantos deuses, tantos templos, será que houve salvação em Atenas? Vamos ver o versículo 34, olha aí, 33, então Paulo se retirou do conselho, mas alguns, eu estou no capítulo 17, versículo 33, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, olha só gente, fruto da pregação de Paulo, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Em Atenas houve conversão. E em Corinto, capítulo 18, versículo de número 9, eu gosto desse versículo aqui. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal. Sabe por quê, Paulo? Porque muita gente nesta cidade me pertence. Quando eu leio esse versículo, irmãos, eu fico pensando, Deus falando comigo, sabe o que? Diogo, muita gente nesse bairro me pertence. Diogo, muita gente no bairro aqui do lado, Diogo, me pertence. Diogo, muita gente aqui na sua rua me pertence. Muita gente aqui no bairro aqui depois da BR me pertence. Diogo, tem gente aqui que o meu espírito está trabalhando e esse povo me pertence e eu preciso de alguém para levar esse evangelho lá. Irmãos, a gente poderia continuar aqui, mas eu creio que vocês já estão convencidos de que o Espírito Santo tem o poder para salvar. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio de que não haverá salvação. Não existe isso. Deus está agindo, o Espírito está agindo, Ele está trabalhando. Nós não temos que ter apreensão. Será que ainda algumas pessoas resistiram a essa mensagem? Nós temos pelos relatos que não serão todos os que serão salvos, porque é uma mensagem, é uma boa notícia, você precisa receber essa notícia. Mas são tantas e tantas pessoas que estão sedentas por ouvir essa mensagem, uma mensagem simples, uma mensagem que diga apenas assim: Deus enviou o seu Filho para morrer pelo perdão dos seus pecados, e Ele deseja lhe conceder a vida eterna. Queridos, não existe evangelho sem salvação.
Agora, eu vou pegar um pouco pesado para a gente encerrar. Existe igreja sem salvação? Ou, deixa eu reformular a minha frase para que eu possa ser melhor entendido. Existe a possibilidade de uma igreja não experimentar salvação? Passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e naquela igreja ninguém tomar a sua decisão ao lado de Cristo? Existe essa possibilidade? Agora nós precisamos pensar, vamos ter que fechar esse raciocínio. Como é que o Espírito Santo tem o poder para salvar? Como é que Deus está agindo no coração das pessoas? E ainda assim existem algumas igrejas onde não há a efetividade dessa salvação. As respostas são muitas, e você deve ter algumas aí na sua cabeça, você deve estar processando alguma delas. Eu queria deixar apenas um detalhe como a minha contribuição para essa pergunta e para esse questionamento. Eu queria dizer aos irmãos que a salvação ela acontece quando nós obedecemos. Eu obedeço, vou colocar assim, quando eu obedeço o que Jesus me disse lá em Atos 1:8, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Senhor, eu recebi o poder, eu já estou cheio do Espírito Santo, Senhor. Tem Espírito Santo aqui em tudo quanto é lugar, no pé, na mão, na cabeça. Mas eu não quero ser testemunha não, estou muito afim não, Senhor. Eu quero mais ficar na minha, eu não quero falar de Jesus para ninguém, eu não quero dar essa boa notícia para os meus amigos, eu não quero ser taxado de chato no meu trabalho, eu não quero compartilhar isso com uma pessoa que eu gosto. Não, Senhor, eu quero só ficar tranquilo na minha. Qual é o resultado disso, irmãos? Aí o etíope não vai ter ninguém que explique a palavra. Ele estava lendo Isaías, ele não vai ter alguém que diga assim: olha, você está lendo Isaías? Deixa eu lhe explicar, fala sobre Jesus. Então eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Saulo não vai ter Ananias. Sabe o que eu estava pensando em casa, enquanto meditava sobre essa palavra? E se Ananias tivesse dito não? E se Ananias tivesse dito: eu ir lá atrás daquele cabo valente, correndo o risco de eu ser preso, apanhar, eu vou não, arrume outro. O que teria sido de Saulo? E se Cornélio tivesse chamado Pedro, e Pedro tivesse dito assim: vou nada, você é gentil, eu